3 dias depois, né, que Jesus tinha ficado hospedado, né, com Felipe e Natanael, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Então a coisa tinha virado um vulto, né, para ele. Vamos convidar esses caras aí, né? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bom, primeiro algumas curiosidades, né? Esses nomes que aparecem na Bíblia: Caná da Galileia, aquelas regiões divididas lá em Israel, né? A Galileia, Pérea, Judéia, Idumeia, eram as regiões que o Império Romano tinha dividido para poder não perder o controle ali daquele barril de pólvora eterno que é o Oriente Médio, né? E é, na verdade, a terra de Israel até hoje. E aí tem até a história do irmão da Sônia, que quando eles faziam um culto doméstico, aí foi no texto e aí Jesus foi lá para o canal da galinha. No canal da Galileia. Essas palavras escritas para o nosso português, né? E aí a gente tem alguns informes. Primeiro é que a gente esquece, né, que a nossa cultura, nós já nascemos, nós, né, mais velhos aqui, já nascemos com água potável, com água encanada, melhor dizendo, com rede de esgoto, ainda que precário. Ainda sou da época lá de Recife, do Córrego do Abacaxi, que era um bairro que, meu Deus, esgoto a céu aberto, as ruas todas de terra. Acho que quando a gente chegou aqui ainda, né, as boas ruas aqui da minha infância eram tudo de terra. Aí tinha aquele governador Nilton Cardoso, que acho que tinha uma empresa de picho. Aí primeiro ele tinha asfaltado a Contagem inteira, aí depois ele se tornou governador de Minas e aí asfaltou Belo Horizonte todo também. Mas a gente já sabe o que é isso, né? Você, na época de chuva assim, todo mundo. Aliás, Santa Terezinha tinha um negócio chamado pé vermelho, né? Porque tinha muitas subidas e aí o pessoal ia subir na rua com um pé sujo de terra. Se atolava todo. Mas imagina, se no século XX, né, já era assim, a gente chegava num lugar todo sujo, Natal, meu Deus, eu lembro a gente ia para a igreja, todo mundo molhado, todo mundo de roupa nova, a gente programava, porque era o dia de culto de Natal, então era o melhor dia da nossa vida, que a gente ia usar roupa nova. Né? E esse negócio de roupa nova era tão novidade que teve até uma banda chamada Roupa Nova. Hoje em dia ninguém está ligando para roupa nova. Na verdade, ninguém liga mais para roupa nova, porque, por exemplo, igual no baile que das minhas turmas ontem, o pessoal saiu, foi alugando tudo, tem na roupa nova. Você aluga para a ocasião, paga aquilo o resto do ano que vem, mas cumpriu. Mas tinha essa questão da roupa nova, né, que a gente usava nas festas. Na Bíblia chama também de roupas festivais, né, aquela coisa toda. Era um evento, né? Natal. Mas era assim. Aí a gente tem que pensar que se com água encanada e luz da semília a coisa já era assim, imagina nos dias de Jesus que era você ir numa festa de casamento
E aí não tinha rede de esgoto, não tinha nada. Então você chegava na casa, era uma festa, né? Então você chegava na casa, tinha uma talha ao chão, que era para você tirar a poeira do pé, né? Tinha outra talha mais suspensa, que era para você lavar a mão. Tinha uma outra talha fora da casa, em alguns outros lugares que, né, você precisou escarrar, cuspir, estava lá. Então, não tinha essa pia do banheiro, essa coisinha ali que a gente deixou lá para nossa intimidade. Era tudo público, era coletivo, as pessoas tinham que lavar a mão ali, né? E não tinha essa coisa de ir lá trocar a água da torneira, não tinha água na torneira. Você ia juntando a água, ia acontecendo o quê? Decantação? A sujeira vai descendo. Vai suspensão. Esses processos químicos, acho que é decantação. Aí baixava tudo, a poeirinha e tal. E esse foi o casamento para o qual Jesus foi convidado, né? Foi convidado porque ele era um cara muito legal. Jesus, talvez a personalidade mais famosa que a gente conheça, que a gente pudesse dizer com quem Jesus se parecia, era mesmo o abominável pastor Caifás, que era um cara que conversava com o favelado emperebado da esquina até o presidente da República. Ele tinha acesso a todo tipo de gente. E aí você tinha o João Batista, que era um ermitão, que não tinha amigo nenhum. Que você tinha Jesus, que era o popular, era tão popular, mas esse cara é muito legal, veio pro meu casamento. E aí, Maria olhando aquilo, opa, eu sei como é que eu tive esse menino, que ninguém tira da mãe as certezas que ela tem, né? E Maria sabia como é que aquele menino tinha sido gerado nela. Eu sei que eu não dei para ninguém, não aconteceu nada disso, esse menino é um milagre só do jeito que ele veio. Então ela vigiava aquele menino dela. Ela teve outros filhos, e aí tinha aquela briga católica. Não, é porque irmãos é uma expressão dos amigos. Não, o texto já termina assim, ó. Versículo 12. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, já está fazendo a diferença aí, que os discípulos não eram irmãos de Jesus, não era força de expressão. Jesus tinha irmãos. E aí tem um outro informe aqui nesse versículo que José possivelmente já estava morto, porque se Maria tinha essa convicção cósmica de que aquele ser entrou dentro dela de maneira sobrenatural, o José tinha uma coceira cósmica. Deus falou, né? Deus falou, mas foi através de um sonho, José. E aí aquele menino que ele não colocou em Maria, era um menino muito gostosão, que aos 12 anos estava discutindo com os doutores, e agora ele está com 30 anos. Não sei se José ia dar conta disso não. Então, o que tudo indica, e o próprio estilo do texto dá a entender, que a autoridade, né, tem essa coisa masculina em Israel. Então, Jesus era a autoridade masculina sobre a sua família. E é claro que o próprio livro de João vai mostrar que com o tempo os irmãos de Jesus já não suportavam mais a autoridade dele, que na hora que Jesus vai ser crucificado, ele precisa entregar Maria, porque as mulheres tinham de estar sob a autoridade de um homem, então Jesus entrega Maria para ser cuidada por João. João que está escrevendo o livro. Ele fala, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Dizendo assim, todos nos abandonaram, meus irmãos não me suportam, e ele era o mais velho desses irmãos, né? Mas o que fica claro então é que se de um lado a Maria tinha essa certeza de quem era aquele menino, e por isso que ela chega para ele e fala assim, acabou o vinho. E aí Jesus já entende pelo olhar, pelos trejeitos, falou, mãe, menos, que eu não estou aqui para fazer o que vocês pensam não. Mas ele também não negou fogo, porque ela vai lá, né, ela achando que podia dar uma ajudinha, daí que vem essa tradição católica de pede o tamanho que o filho atende. Porque ela fala assim, ele sabe resolver esse BO aqui, façam tudo o que ele está querendo, o que ele ordenar, né? Jesus disse. E aí, o que a gente vê que se de um lado Maria tinha essa coisa sobrenatural, de outro lado o José, porque o texto é texto, né? O texto tem a sua positividade. Né? O José ficou com Maria, e na cabeça da Maria o anjo me falou que eu estou gestante. Na cabeça do José, mas que menino azarado é esse que até para quando ele nascer, o que sobrou para ele foi uma manjedoura, foi o lugar de boi comer, no meio de fezes. Isso aí, essa criança é tão especial assim. Então, a mulher vai fazendo uma interpretação, e isso se a gente pensa de maneira linear, porque tem as coisas invertidas também, né? É muito comum, quando por isso que é legal a gente não ficar parado nas escrituras, a gente tem que ter experiências com Deus, a gente tem experiência com Deus e tem experiência com o próximo. Então,
De repente, você tem aquela mulher que recebe a notícia de um anjo, mas vai ficando amargurada. O ser humano ele é engraçado. Assim, se Deus aparecer para determinados seres humanos, eles vão ficando mais duros ainda. Foi um anjo que apareceu, foi um anjo, mas eu não estou a fim de crer. Aí vem os temperamentos, né? Colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. E aí talvez uma mulher colérica não suporta crer em Jesus, porque Deus é Deus demais para invadir minha vida. Quem ele acha que é? Eu tinha meus planos, eu tinha... E aí eu não sei se Maria era assim. Parece que ela foi ficando assim, porque em outras partes do Evangelho, Jesus está fazendo milagres. O que é ele? O que é fazer milagres? Está ressuscitando morto, curando enfermos, expulsando demônio. Ele estava trabalhando muito, sem tempo de ir na casa dele. Aí vai Maria com os irmãos de Jesus buscá-lo para o prender, porque julgavam que ele estava louco. O que ele estava louco? Ele estava fazendo milagre. Ele estava fazendo aquilo que o anjo disse para a mamãe dele que ele ia fazer, mas a mamãe dele foi lá prendê-lo junto com os irmãos. Porque a mamãe fica com sentimento dividido, né? Primeiro, Jesus não era o macho que a mamãe pensou. Às vezes o irmão, Jesus tinha dois irmãos que viraram escritores da Bíblia, né? Que é o Judas e o Tiago. Tiago vira a vida da igreja de Jerusalém e o Judas são pessoas que creram depois que o irmão deles foi embora, né? É sempre assim dentro de casa. Foi embora, virou anjo. E aí, amém. Deus não está nem com essas coisas, não. Deus sabe que as famílias são assim. E aí, de repente, o Tiago era mais machão do que Jesus. Então, chega nessa hora, mãe, olha só, o cara não casou, fica lá cercado aquele monte de mulher, fazendo milagre, e aí a família fica cega para o milagre, né? Aliás, você tem uma coisa que é muito trágica dentro de família, se não servir aos negócios. Então, por exemplo, por que a Anitta faz sucesso? Porque a capacidade dela gerou renda, negócios, dinheiro, aí todo mundo se juntou, o irmão é o produtor, a mãe é não sei o que, tal. Quando você vai vendo histórias tipo da tiazinha, vocês lembram da tiazinha da época de 90, né? Que hoje é uma convertida, lá. Mas ela, por exemplo, ela usava máscara para o pai dela não reconhecer ela em público, mas aquilo gerou muito dinheiro para a família dela, né? Mas entre aqueles que são escolhidos por Jesus, eu estou falando isso aqui porque essa é a crise dessa turma que está no casamento em Caná da Galileia, daqueles que estão perto, como os dons a princípio não vai dar dinheiro, não vai dar empreendimento, até a mãe de Jesus acha esquisito. Ela começa aqui, né? Fala que esse foi o primeiro sinal. No primeiro sinal, acabou o vinho, eu sei que você pode resolver isso. Nos outros sinais, vamos buscar para aprender porque ele está doido. Se deve ser doido, ele está possuído. Então eu estava falando que tem essa inversão. Talvez o José já não estava vivo, não era nem porque ele tinha alguma coisa contra Jesus. É uma questão social. Como é que ele ia defender um menino que veio de um jeito que ele não sabia, mas ele era um homem bom. E a Maria que começa assim, eu sei quem é esse cara, eu sei como é que ele foi educado e tudo, mas logo ela já está se sentindo confusa em relação a esse filho, né? Porque quando um velhinho viu Jesus recém-nascido, né? Quando ele foi ser apresentado, aí o velhinho falou para ela, mulher, esse menino está destinado à contradição. Ou seja, ele está destinado a fazer as pessoas glorificarem a Deus, mas quererem matá-lo. Ele está destinado a ser alvo de muitas intrigas. E uma espada vai atravessar o teu próprio coração. Falando com ela, não no sentido da espada literal, é que aquilo tudo, ele assim, que decepção, eu não acredito que esse menino que eu estou vendo morrendo agora, cadê Deus que falou comigo que era ele que ia nascer em mim? Por que Deus não salva esse menino daí? Eu vivia falando, Jesus não se mete com isso, Jesus não faz assim, Jesus, deixa de ser teimoso. E aí agora esse Deus que ele falava que servia, não tira ele da cruz. Essa é a espada que atravessa o coração. Né? De maneira que Deus é Deus e Deus é graça, mesmo que a sua graça pareça desgraça na vida daqueles a quem ele se revela, porque ele só tem um compromisso de mostrar pra gente que ele é Deus, ele é amor, e que muitas vezes no cumprimento da sua promessa, a gente vai ficando muito enraivecido, muito amargurado, muito chateado, porque não é do jeito que a gente previa. Né? Como assim? Diz que ele vai ser o príncipe da paz. Que príncipe da paz é esse que acaba na cruz? Mas enfim, você pode ter aí então uma Maria muito devota adorando o seu filho mais velho, que pode ter acontecido sim até determinado momento, como aqui em Caná da Galileia,
Aí essa Maria depois fala, mas esse menino, ele não é o macho da família, né? Primeiro que ele nem está cuidando da casa dele, ele está cuidando do mundo inteiro, não está cuidando da casa dele. Né? Tanto é que é por isso que ela vai 2 ou 3 vezes com os irmãos de Jesus para prender-ele. Quem registra isso é o Evangelho de Marcos. E aí Jesus, aqui ele está dizendo assim, ele já sempre colocando ela como lugar de mãe. Mulher, o que eu tenho contigo? Ou seja, o que eu tenho não é para a mamãe administrar. Né? E ela como mãe, você não tem não, minha filha. Não, você não tem nada, mas eu vou nisso até o fim. As mães fazem assim, né? As mães são orgulhosas. A minha faz isso comigo, né? Não, tu tem uma visão esquisita aí, mas eu não concordo, não concordo. As mães são assim, Maria não ia ser diferente. E aí, ela vai lá e fala para eles, ó, o que ele falar para vocês fazerem, vocês façam. Então, essa é a mãe que estava adorando aquele que ela não sabia se era o filho ou se era o salvador do mundo. Mais à frente, apareceu algum irmão mais macho, pode ser Judas, pode ser Tiago, que fala assim, esse menino aí, sei lá, não está resolvendo o problema de Israel, coisa nenhuma. Aí ele faz uns sinais lá, mas quem prova que foi sinal? Porque se tem um milagre aqui, que ele é soberano, mas ao mesmo tempo ele é banal, ele é tão banal que ele irritou o Bispo Macedo. Eu tive que baixar o vídeo, que quando você vai procurar esse vídeo no YouTube, não tem mais. O Bispo Macedo, irado num culto tão universal, porque ele falou assim, eu não entendo esse milagre do vinho. E eu estava falando com Deus mesmo, eu não aceito esse milagre. Eu não concordo com esse milagre. Em que isso mudou a vida das pessoas no mundo? Aí eu estava achando que ele estava ironizando, né? E aí ele vai e começa a contar coisas. Se eu lembrar, eu sempre fui preparado para exibir aqui. Com o Bispo Macedo, que é quando o cara vai ficando igual a Maria. Se Deus não for do jeito que eu pensei, eu vou falar mal dele mesmo. E é precisamente isso que a gente chama de espírito do anticristo. Porque o cara está dentro de uma igreja, o cara é um bispo, mas é um bispo indignado com o milagre do vinho, porque primeiro que se escandaliza a religião. Por que Deus em pessoa vai transformar uma água em vinho? Né? Se fosse no século XXI, o acidente de trânsito aconteceu, cadê esse milagre que Jesus fez? E Jesus, ele não é moralista, ele pensa o seguinte, casamento é casamento, festa é festa. Vocês pensam que numa festa vocês precisam, né, se alegrar e saírem de si? Esse é o problema? Até naquela época as pessoas pensavam que se o vinho acabasse numa festa era um ato de vergonha, né? As pessoas tinham muitas ligações. Até hoje a gente fica pensando que batismo é uma coisa que se você não fizer, acabou. Que a ceia é uma coisa assim cósmica. E aí você fica entre as pessoas que acham que ceia é alguma coisa cósmica e a ceia também não vale nada, e na verdade tem um meio termo aí, né? Tanto o batismo quanto a ceia. E aí imagina que uma festa acaba no casamento. É um vexame. Uma mulher se sentia amaldiçoada porque ela não podia gerar filhos. Ela se sentia, será que eu sou a encarnação, sei lá, de alguma divindade egípcia? O que aconteceu comigo? Eu não consigo gerar filhos. Não é nem gerar filhos, eu não consigo dar filhos a um homem. Tinha uma idolatria. Né? E aí, naquele contexto, era uma vergonha um vinho acabar. Né? E aí a Maria sabia o que aquilo significava, e foi para aquele momento, aquela situação específica que Jesus estava ali. Tanto é verdade que nunca mais você vai ver Jesus transformando água em vinho. Então é uma mistura assim, de coisas sublimes, eternas, com coisas bobinhas e temporais. Porque se você for olhar do ponto de vista do episódio, acabou o vinho, acabou a festa, a gente nem sabe o que é isso, né? Eu ainda sou daquela infância que bala pra gente era assim, meu Deus, vai ter bala hoje. Hoje em dia os meninos, eles vomitam bala, né? Já nascem todo melecado de bala. Mas na minha época, tivesse uma balinha no culto hoje, assim, é algo muito especial, você não via aquilo todo dia. Né? E é mais ou menos esse valor desse vinho nessa festa, até porque, né, vinho, todos os processos de um vinho, era muito caro para o vinho acabar numa festa. Quer dizer também que a festa tinha mais gente do que o previsto, né? E aí, o Bispo Macedo ficou indignado com esse milagre, porque ele não mudou nada no mundo. Mas ele mudou no mundo até pela mensagem que ele significa, né? Como é bom você ter Jesus numa festinha de casamento. E ele estava lá como um convidado. Estava lembrando disso, né? Que
a gente gosta muito de cristalizar cada ato de Jesus. E não tem nenhuma cristalização aí, só tem uma mensagem. Cristalizar, por exemplo, a gente já pega isso e já transforma isso num texto de casamento. Aí já tem um sermão pronto. Ai, o casamento tem que ter Jesus, porque só Jesus transforma um casamento num bom vinho. Amém. Se essa é uma mensagem que alguém precisa ouvir, amém. Mas como nós estamos aqui estudando a palavra no seu sentido estrutural, é muito pobre você reduzir essa mensagem a isso, porque tem um outro problema. Deus, quando se fez homem, ele nunca ficou preocupado em doutrinar essas coisas que a gente gosta de doutrinar, né? O que são princípios cristãos? Primeiro, o princípio da família. Jesus estava na festa com sua mãe e seus irmãos. É um princípio. Não é um princípio, porque se ele estava aqui na festa com sua mãe e seus irmãos, ele estava em muitas outras festas e ocasiões fazendo a vontade de Deus contra a mãe e seus irmãos. Então não tem esse princípio de família bonitinha aí, de margarina. Margarina, né? Margarina. De margarina, daquelas propagandas bonitinhas. Segundo, o princípio do casamento. O que eu acho bonito em Jesus é que ele viveu entre nós 33 anos e você não vai ver um discurso sequer dele acerca de casamento. Ele responde uma pergunta, que não é sobre o casamento, é sobre o divórcio. Senhor, é lícito? É lícito, não é se divorciar. A pergunta não era sobre o divórcio. A pergunta era sobre mandar a mulher embora. É lícito dar carta de divórcio à sua mulher sem nenhum motivo, ou por qualquer motivo? É uma pergunta que já está respondida, né? Por qualquer motivo, nada é lícito. Aí Jesus, sabendo que ele estava respondendo a uma pegadinha, ou seja, qualquer resposta que ele desse ali seria usada contra ele, como foi? Aí ele dá a melhor resposta que ele consegue dar naquela situação. Ao invés de ele fazer como alguns fariam, né? Ou pergunta idiota. Claro que por qualquer motivo nada é lícito. Não, ele fala, olha, vocês não leram desde o princípio que Deus fez o homem e a mulher, que juntou os dois uma só carne, e que disse, importa, né, que o homem deixa o pai e a mãe se unam à sua mulher, sendo uma só carne? Então, e esse princípio foi Deus que criou, e por favor, não fiquem lutando contra isso. Ele está falando é do homem que mandava a mulher embora por qualquer motivo. Né? E ele nem fez a discussão sociológica por que a mulher de vocês não pode não gostar de vocês? Ele não fez essa discussão que viria depois, ele estava ali em Israel, né? Nem cabia essa discussão, eles nem pensavam em mulher como um ser humano sem ser em função do homem. Então, Jesus não tem discurso de princípio de família, Jesus não tem discurso de princípio de casamento, Jesus só tem um discurso, que é até na hora de um vinho acabar numa festa de casamento qualquer, ele é Deus. Ele pode resolver os nossos problemas, e ele pode, ou seja, ele faz aquilo que ele quer fazer, que é o primeiro recado que ele manda para a mãe. O que tem lá contigo? Tipo, você é minha mãe, minha deusa não. Né? E aí a mãe fala, mas na verdade a mãe falando ou não com os cerimonialistas, né? Com os cerimoniais, ele ia fazer o que ele tinha de fazer. E aí alguém fala assim, acabou o vinho, o que a gente faz? E aí Jesus dá a ordem mais esdrúxula, porque ele é Deus. Só ele pode dar a ordem mais, qualquer ordem esdrúxula. Diz que tinha lá 6 taças, né? 6 vasilhames, com 2 ou 3 letretes, 30 a 40 litros, e ele fala assim, enche de água aí. Aí enche de água, lá serve. Ele, na verdade, eles fizeram isso assim, público, levaram lá para a cozinha e derramaram a água no cântaro, né? Só enche. Aí ele não mandou servir, não, ele mandou assim, leve ao mestre Sala. E Jesus faz milagre, ele não faz espetáculo. Espetáculo é isso, todo mundo para a festa. Estou aqui para testemunhar o Evangelho. Vocês vão ver quem é Deus. Agora, tem nada disso. Aí encheu as taças, tem restinho de terra, tem catota, beleza. Serve ao mestre Sala. Como é que esse milagre poderia ser um milagre público? Jamais. Mas ele é milagre. Né? Porque no final das contas a gente tem nojinho. Eu sou um ser humano muito nojentinho.
eu vou numa comida coletiva, né, se eu estou na festa de casamento, eu ia ficar muito feliz com o milagre de Jesus, mas eu não ia tomar desse vinho, não. Não ia. Né? A menos que eu estivesse cheio do Espírito Santo na hora que eu ficasse anestesiado, porque quando você está cheio de libido e cheio do Espírito Santo, você faz qualquer coisa que não tem nada a ver com as suas nojentices. Talvez esse seja o valor de um relacionamento afetivo no mundo caído. Porque, na verdade, a vida é feita em grandes melecas, né? Aí você vê na natureza, a mãe parindo o filho, ela vai e lambe a placenta, lambe tudo quanto é coisa. E a vida é meleca, amém. Então, esse Deus que faz a vida assim, para ele transformar água em vinho, eu estava falando que quando eu vou numa festa assim, eu fico olhando todo mundo que vai repetir. E você tem um prato, né? Só para mostrar assim, como é que o milagre de Jesus visita até as nossas nojentices. Tem um prato, aí tem a coxa. O prato está usado e babado, está com restinho de comida. Aí o cara vai lá e vou pegar mais vaca atolada. Ao invés de ele despejar a vaca atolada no prato, ele encosta a coxa no prato babado. Tira com a colher azada. Aí eu só como a primeira vez, não vou comer assim. Não dá. Nossa, tirar com a colher azada. E aí... Ai, vai ter um bolo no quarteirão, eu vou lá só para ver, eu não vou comer. E já falaram assim, já espirraram, já fizeram tudo. Mas também essa comidinha que a gente compra também, né? Acho que foi o Gonzalo que mandou. Ele mandou um vídeo no grupo da família do frango lá, que não sei se acabou a luz e tal, mas aí você vê lá os processamentos, tem barata, tem larva, nas nossas carnes empacotadas. Ô, glória, tem carne melhor do que aquela da sua casa, não. Né? Eu fiquei sabendo de desses restaurantes aqui de perto, o cara foi muito maltratado por uma cliente. Você não viu meu bife, cara? Aí, a senhora quer o bife assim, tal. Ele foi lá pra cozinha, com tanto ódio que ele tava, e aí pisou no bife, mas ele tava com tanto ódio que ele urinou no bife. Aí foi lá e serviu. Ela ficou muito satisfeita que o bife dava uma delícia. Salgadinho. E aí você tem de tudo, que a vida é assim. Estou dizendo isso porque a gente pode se escandalizar com o método de Cristo, mas Ele é Deus. Aí eu estava falando que a gente fica com nojo dos fungos e das bactérias, da salmonela e tudo, mas o vinho também não veio de um processo de fungo, né? O cara lá pisando, né? Que era a uva do lagar. Oh, meu Deus, frieira, chulé, pé de atleta, tá tudo lá. Aí tudo fica muito azedinho, muito salgadinho. Então, na coisa em si não tem escândalo. Mas o bonito é o milagre, porque Jesus só mandou transformar uma coisa na outra. Pronto, ele é o rei de todos os fungos e bactérias que estavam ali. Está lá. Ele não é mágico. Ali eles conheciam bem as magias do Egito, as magias de Roma. E ele só mandou fazer isso. Sem espetáculo, né? Porque os magos fazem espetáculo. Os alquimistas fazem suas quimeras para poder a fumaça ficar rosa, preta, azul, ele cheio da longa vida. E o milagre é isso, é porque ele é tão soberano quanto discreto. E é um milagre, não tem milagre melhor ou maior que o Bispo Macedo não conseguia entender. É Deus se compadecer de um grupo que estava numa festa de casamento, que a gente pensa que Deus vai se compadecer, sei lá, vai ter a posse do presidente, vai todo mundo lá de verde e amarelo adorar aquela nhaca e acha que Deus tem que estar ali. Não, o Deus soberano do universo, que é o mesmo que quando nasceu apareceu a pastores, apareceu a velhinhas, apareceu ao velhinho, apareceu com um coral de anjos cantando para ninguém que não tem importância nenhuma, é o Deus que agora está na festa de casamento e ele sabe o que é uma frustração. É como se ele soubesse o que é uma frustração de um adolescente aos 15 anos. Ai meu Deus, eu fiz tudo. E ela vai pagar aquilo mais em 36 vezes, mas aquilo é o momento dela. Eu, como indivíduo, não acho graça nenhuma nessas festas, mas Jesus sabe se compadecer de quem está no meio dessa festa pagando um mico. Aliás, geralmente esses milagres acontecem porque geralmente essas festas são feitas com muita amargura, né? A mãe está penteando o cabelo da filha debutante. Com raiva, tal, que já está pagando. Aí a festa é linda, mas as amarguras estão todas ali. Todas latentes, né? De maneira que a festa de 15 anos é só uma festa mesmo, porque dali para frente é gata borralheira, né? E aí Deus saboreia essa coisa toda da nossa humanidade, que a gente é assim.
As mães são muito estressadas, são azedas, são amargas e tudo, mas a filha fica grata porque a mãe está pagando aquilo, já está em 48 prestações. E aí fica esse monte de amor, solidariedade, amarguras, ódios, tudo misturado, porque a vida é exatamente igual a essa água transformada em vinho. É catarro, é chulé, é poeira, é tudo misturado. E Deus sabe pegar isso tudo e falar assim, aqui, vocês são assim. Aliás, daí que vem a palavra humanos, né? O que é humano? Vem de humus, que é fungos, bactérias, barro, lama, nojeiras, tudo isso que faz nascer uma floresta. Então Deus, o bispo Macedo não entendeu a mensagem. É burro. Porque Deus é esse Deus maravilhoso, operando esse milagre de uma festinha em Caná da Galileia. Pois é, o mundo inteiro estava cheio de problema. E estava, e Deus nunca falou que ele iria vir aqui mudar essa estrutura. Na verdade, ele sempre falou que só um novo céu ou uma nova terra que vai mudar essa estrutura. Agora, onde ele está, as coisas mudam. Mesmo que a estrutura não mude. A gente pode pensar no pós-festa, a gente não sabe. A maioria dessas pessoas estavam lá na frente depois gritando crucificam, crucificam. Ou nem sabe o que aconteceu. Outro dia teve um cara aí que fez um negócio legal no casamento. Sei lá, a gente sabe o que deu dele não. Ele foi crucificado hoje. Ninguém se lembra, porque festa, né? Como diz a nossa sonoridade da língua portuguesa, evento é vento. Vem e vai. E assim, a pessoa que tem que pagar fica pagando, o álbum fica ali como uma recordação, mas é evento. Já foi. Não existe mais. E aí Deus sabe ser Deus num evento. Numa coisa tão fugaz. E aí, Jesus vai e transforma essa água em vinho. E o João registra isso por quê? Engraçado. Mateus não fala disso. Marcos não fala disso. Lucas não fala disso. Isso mostra que foi um milagre tão da intimidade que a gente não sabe nem dizer se os convidados ficaram sabendo do milagre, porque Jesus mandou os caras fazerem isso e entregar o mestre-sala. E você acha que alguém acreditou que os serventes, se o servente falou, nossa, cara, o Galileu mandou a gente colocar. Quem acreditou nisso? Provas. Como é que você pode provar isso? Servente, quem acredita em servente? Serviçal, pescador. Esse analfabeto, ninguém sabe de nada disso não. E aí, como diz o Salmo, né? Pelo mar se foi o seu caminho e ninguém consegue provas nenhuma. Porque esse milagre aqui, no nível micro, é igual o milagre do nível macro que aconteceu no Mar Vermelho. Deus afastou o mar, o povo passou. Quando uma volta para o lugar tem algum vestígio, e aí a mensagem é eterna, é de sempre. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque eu não preciso de ouvir o que esses mestres-salas poderiam me contar. Eu só preciso saber que ele é assim. Aí eu sei disso na minha vida. E eu sei também que se eu resolver ficar contando por aí, que é isso que é a tristeza da cultura do testemunho, né? Porque se eu ficar contando por aí, eu vou atrair até ódios desnecessários. Por isso que o João deixa isso aqui como um memorial do que aconteceu. Ele está dizendo, esse milagre aqui, nenhum apóstolo viu. Mateus não viu, Marcos não viu, nem Lucas viu. Eu vi e estou contando. E quem puder crer, creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem fé no sentido de acreditar. É sem fé no sentido de não conseguir acreditar em Deus. Né? Porque o texto fala assim, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer a este monte, arreda aqui, e ele vai sair. Mas o foco não é o monte arredar, o foco é você crer em Deus. Porque do ponto de vista operacional, Deus nunca precisou fazer um monte de um lugar para o outro. Se precisar, ele faz, mas ele nunca precisou. Agora, nós precisamos crer em Deus, nesse nível. Se as circunstâncias exigir que o monte se transforme em mar, assim será, porque esse é Deus. E aí esse Deus é tão poderoso que a gente está vivendo um milagre agora e a gente nem percebe. A gente já pensou que a Terra é uma bola gigantesca dentro de um sistema solar que está flutuando no universo? Que é engraçado, ela tem uma força gravitacional que atrai tudo para si, por isso que a gente não despenca dela.
né? Mas ao mesmo tempo ela está suspensa por outras forças. Olha que milagre que a gente atua todo dia para a gente ficar indignado porque Jesus transformou a água em vinho e isso não mudou em nada a humanidade. Então, o milagre em si é uma mensagem. Essa mensagem não precisa mudar o mundo inteiro, essa mensagem precisa mudar a gente. Que isso aqui é a mensagem eterna. Quem vai entendendo o que aconteceu aqui e vai entendendo o que vai acontecer nas outras coisas que o João relata, nunca mais vai conseguir deixar de andar com esse que tem o poder de transformar água em vinho. E nem vai transformar isso em rotina também, porque Jesus nunca mais transformou água em vinho. Ele deve ter feito muitas outras coisinhas no dia a dia, na missão que ele precisava, né? E outras coisas ele não fez. Por exemplo, um dia os seus apóstolos estavam com a mão suja, porque estavam o dia inteiro evangelizando, trabalhando, e não tinha água potável para lavar a mão, não tinha nada, e eles estavam com fome. Passaram na seara, não tinha água, não tinha fome. Qual foi o milagre que Jesus fez? Não deixá-los pegar uma giardíase e uma amebíase, porque ele não limpou a mão de ninguém. Estenda as mãos agora, estenda as mãos. Eu declaro que as mãos de vocês estão limpas, agora podem pegar nas espigas. Nada disso, não. Só peguem os milhos, vão comendo aí, porque o milagre é vocês não adoecerem. De fato, eles deviam ter esse milagre de não adoecer, né? Porque ter diarreia, piriri, morrer cedo, era muito comum naqueles lugares ali. Então o milagre deles era não adoecerem para aquilo. Que era isso que Jesus quis dizer: se vocês comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porque eles não tinham onde lavar a mão, não tinham como se prevenir, não tinha pronto-socorro por perto, eles podiam comer com a mão suja, sem com isso indicar que agora tem que deixar minhas unhas crescerem, quanto mais sujo ficar, mais é sinal de santidade, porque os discípulos de Jesus comeram com a mão suja. E é isso que o ser humano faz, ele adora avacalhar o que Jesus fez e o que Jesus não fez, né? Avacalhar aqui de botar uma vaca bem no meio do processo. Então, a gente precisa adorar a esse Deus que faz essas coisas tão maravilhosas que a gente não pode ficar assim, isso é uma historinha bíblica, né? E aí é bonito que ele fala assim: com este, Deus Jesus princípio aos seus sinais, versículo 11, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o que é bonito aqui nessa história é que aquilo foi um milagre interno, foi um milagre que não foi um espetáculo, mas quem estava ali perto entendeu. E essa foi a glória. Qual foi a glória de Jesus? Ele leva o mestre-sala e dali para frente houve alegria, houve paz. Possivelmente o povo ficou bêbado, porque o registro do mestre-sala é: primeiro a gente serve o bom vinho, porque aí as pessoas já ficaram tontas, elas começam a beber qualquer coisa, né? Nada de bêbado tem dono. Mas você fez o contrário, você deixou o bom vinho para depois. Então, a festa estava ficando sem graça, e eles já deveriam ter bebido um vinho bom. Aí agora que a festa ficou todo mundo mais inebriado desse milagre que Jesus operou, né? E aí, nisso, ele mostra a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo que seja Deus em pessoa, em Caná da Galileia. E que a gente possa levar isso para as nossas vidas. A gente fica tão Maria, né? Já sei como é que esse menino é. Ou a gente fica tão José, não sei o que esse menino vai ser, também desisto. E a gente precisa ser mesmo esses discípulos inebriados diante daquele que nos surpreende com cada coisinha boa que a gente nem pode contar. Se contar, ninguém vai acreditar. E aí o testemunho que a gente tem de dar não é ficar dizendo se ele fez ou não fez a água transformada em vinho. O testemunho é: eu sei quem ele é, e ele está aqui para resolver os seus problemas, os mais improváveis. Mas ele sabe que Deus resolve tudo, mas tudo mesmo. E mesmo que aparentemente ele não resolva, fé é você saber que ele é Deus. Ele tem todo o poder, nem que sua fé tem que se expressar igual a de Jó. Olha, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Então eu não estou entendendo porque o Senhor não quer me socorrer. Eu não estou entendendo, mas eu vou morrer confessando que o Senhor é Deus, porque eu sei que o Senhor pode. Que é meio que a Maria estava dizendo. Acabou o vinho, eu sei que você pode. Sei que você pode resolver isso aqui. E essa é a fé que remove montanhas. Porque a gente acredita em tudo, a gente acredita até na loteria. Porque a gente está todo mundo aí fazendo bolão, porque a gente tem que ter uma fezinha. Mas Jesus está falando, mas fezinha não é isso, fezinha é você saber quem eu sou. Fezinha é você me buscar. Fezinha é você andar comigo. Porque quem tiver uma fezinha, o que é fezinha? Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O que um grão de mostarda faz? A mostarda vira a maior das hortaliças com uma fezinha. Então quem anda comigo vai frutificar. Pode não ser naquela área que você imaginou, mas não vai voltar de mãos vazias, não. Porque se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, você vai pedir. E vai pedir conforme a sua intimidade comigo. E é isso, gente. Senhor, nós te agradecemos.